Aceitação. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar, nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Se outro tem um comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Somos nós quem decidimos como agir. Não devemos reagir, mas aceitar o outro tal qual ele é e prosseguir igualmente aceitando o que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico chama-se Betesda, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem, doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou seu leito e se pôs a andar. Essa pergunta, queres ficar curado, deve ser entendida no seu significado mais profundo. Nela podemos sintetizar tudo o que Jesus ensinava e fazia. Trata-se de indagação que exige da criatura uma renovação das estruturas internas e igualmente das externas, uma verdadeira transformação psíquica. Quando alguém é abordado assim com uma questão tão incisiva e responde: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada, ao chegar outro já desceu antes de mim, presume-se seja uma criatura que se sente vítima de um destino cruel e completamente impotente diante da existência. Quem se posiciona dessa forma não admite ser responsável por suas desditas e sempre acusa os outros ou as circunstâncias por não se sentir feliz ou sadio. São indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmos para expor e refletir sobre seus atos, pensamentos e emoções. Durante um diálogo, apenas culpam ou acusam as pessoas com quem convivem e incriminam a tudo e a todos pelas próprias desventuras. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Entretanto, se o enfermo respondesse: sim, é claro que quero me curar, poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude e com a autorresponsabilidade. Pressupõe-se que ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e se submete à terapia de renovação íntima. De outra forma, ele está longe de ser um homem curado em definitivo, transformado, dotado de lucidez mental e de novas concepções a respeito da vida. Jesus Cristo, o médico das almas, não olha só sintomas externos.
mas quer a transformação interior, a mudança integral do ser humano. No fundo, as criaturas imaturas desejam uma cura imediatista para os seus males, não aspirando senão a mudanças superficiais. Exigem sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre seus caprichos infantilizados ou desejos precipitados. Querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. Esse preço não se paga com autoilusão, com atitude de vitimização ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. Todavia, já curado, o ex-enfermo denuncia Jesus a seus inimigos, que procuravam um pretexto para prendê-lo e executá-lo. Assim prossegue o apóstolo João na sua narrativa. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. O mestre Nazareno aceitou a atitude de ingratidão do ex-paralítico por saber que tudo obedece a um ritmo natural e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Por isso alertou dizendo: não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Cristo possuía amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e que cada qual atinge uma paisagem existencial de acordo com a posição em que se encontra. A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Nota: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos e, de repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Bom, eu vou só fazer um comentário pessoal aqui, né, até. Mas sempre eu fica ecoando na minha mente a questão do tempo, né, que o Silvio sempre chama muita atenção para isso, e o como fazer isso. E o Ismael, outro dia, acho que foi ontem, ele falou através da reforma íntima, né? E eu vou juntar duas coisas aqui. Uma é aquela parábola de Jesus, que a gente enxerga um cisco no olho do outro,
e não enxergamos a trave dos nossos olhos. E tudo, então, passa pela reforma íntima. Né? E não adianta, às vezes, eu sou muito culto, né? Vou ter que melhorar isso, e passar pela reforma íntima. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta tampar o sol com a peneira. E no dia tem uma pessoa que faz muita caridade, muita caridade, mas, por outro lado, ele faz tanto, é tão nó cego, por outro lado, que não adianta. É hipocrisia, né? Então, nesse texto de hoje, no texto Aceitação, né, e juntando as outras leituras, primeiro é aceitar aquilo que veio, né, aceitar, mas buscar o aprimoramento através da reforma íntima. Só assim vamos ampliar os nossos passos em direção ao belo, ao rico, ao fraterno, à igualdade social, né? Através da reforma íntima. E numa outra leitura que a gente fez, falou, né? A paz que você está buscando no mundo, encontra a paz em si, primeiro, né? Então a gente tem que entrar nesse processo de reforma íntima. E esse texto da aceitação me leva muito a esse pensamento. Aí não pôr a culpa nos outros, né? Porque eu falei, não, de chegar aos outros, porque na leitura passada, uma pessoa, né, ela perdeu a esposa, e esse já se achou que podia cair na esbórnia, vamos dizer assim, a ponto de subtrair até valores da própria casa espírita, né? Ele era diretor. E quando eles vão fazer um tratamento, a primeira coisa que ele veio buscar é culpados. Né? Desculpas, culpados. Não culpar os outros. Que tudo que Deus nos deu é para o nosso aprimoramento. Todas as nossas condições é para o nosso aprimoramento. Aqui no texto, um pouco mais acima, né, ele diz bem, né, somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A gente sempre tende a arrumar, querer, né, um culpado, né, seja uma pessoa que... aí mesmo... Agora não sei mais onde está. Passou. Aí. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Isso é uma história que a gente fala muito, né? Que não é porque a gente tem uma tendência a se apresentar de uma forma melhor perante os outros, perante a espiritualidade, que o nosso passado deixou de existir. As nossas lambanças durante o aprendizado mais duro foram simplesmente apagadas. Não são. Elas estão ali. E elas não são apagadas nunca. Na verdade, a gente vai aumentando a nossa capacidade de compreender tudo aquilo que nos envolveu, por que naquela época a gente agia daquela forma. Então, é esse autoconhecimento, essa compreensão de si mesmo, é que vai nos fazendo deixar essas memórias cada vez mais, não escondidas, mas mais, digamos, menos acessíveis, porque elas passam a ter cada vez menos com a nossa realidade. Mas elas não deixaram de existir, não deixaram de fazer parte do que nós somos. Né? E um pouco mais na frente também, né, ele diz, né, no fundo as criaturas desejam uma cura imediatista para os seus males. Mas é outra coisa que a gente conversa muito aqui, aquela coisa de começou a angustiar, aconteceu alguma coisa que desagrada, todo mundo se desespera, aí todo mundo, o ateu vira o ateu graças a Deus. Né? A primeira coisa que ele faz é pedir a Deus. Né? E quem tem um pouco de religiosidade começa a fazer promessa, começa a rezar para todo quanto é santo que conhece, começa a procurar todo curandeiro que já ouviu falar. Então a gente é assim.
A gente vai levando a nossa vida, enquanto está tudo bem, está tudo ótimo, Deus é maravilhoso, eu sou ótimo, todo mundo ao meu redor é anjo, mas é só dar uma coisinha errada, todo mundo se desespera e todo mundo sai buscando qualquer coisa que possa livrar, fazer com que a gente se livre daquela situação. E é mais ou menos o que ele fala aqui, quando ele diz, cadê? Um pouco mais abaixo. Tá aqui, que as bênçãos desçam, né, mas de acordo com os nossos caprichos infantilizados ou desejos precipitados. E aí ele encerra, né, esse ensinamento com a coisa mais importante, acho que, do texto. Eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Que é uma outra coisa que a gente está cansado de ouvir. Quanto mais compreensão, quanto mais entendimento, quanto mais responsabilidade, mais caro a gente paga pelos nossos erros que a gente comete, se a gente já aprendeu a lidar com aquilo. A resposta para tudo isso, como o Romulo disse, é a reforma íntima, é o conhecer-se a ti mesmo. Sim, isso eu acho que ninguém aqui tem dúvida. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e não basta a gente querer, agora vou iniciar minha reforma íntima, vou me tornar melhor. Você decide isso, faz isso algumas horas, e daqui a pouco você está pensando em outra coisa, você está distraído, aconteceu alguma coisa na sua trajetória que já fez você pensar de outra forma. Então isso é um trabalho árduo, muito árduo. A espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos dando todos os meios, né, para que a gente faça isso acontecer. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Diga aí, Diva. Eu acho assim, essa palavra, aceitação, né? E eu acho também interessante a agitação, né? Aceitar a ação, aceitar as coisas como elas são, né? Aceitar até as nossas dificuldades, as nossas lambanças, né? Aceitar, não estou dizendo que com isso a gente não tente, né, evoluir, trabalhar, não é isso, mas aceitar todas essas dificuldades que a gente tem, né? Eu às vezes fico imaginando assim, a gente como estamos na sala de aula, né? Lá no primeiro ano, né? Primeiro ano, as dificuldades, as complicações daquele primeiro ano e tudo, que a gente acha tão grande, né? Como criança. Depois você vai para o segundo ano, já não acha mais. O primeiro ano, você olha assim para trás, nossa, como era fácil ano passado, né? E assim vai. E a gente aceitar que somos isso mesmo, né? E aceitar que a gente tem que continuar trabalhando, aceitar que faz parte. E isso dá uma calma. Eu acho que isso traz uma calma quando a gente aceita sentar ali, porque a vida é o que é, a gente fica criando, né, a gente vai brigando com a vida, né, eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso, que a gente coloca que a vida é difícil, a vida é fácil, que a vida é assim, ou a vida é assado, e quando, na verdade, a vida é só a vida, e são as coisas que a gente tem que viver, né, do dia a dia, e a gente tem que passar por essas coisas, e aceitar, né, uma hora, entre aspas, coisas boas, outra hora, entre aspas, coisas ruins, que a gente coloca, né, na mente da gente como sendo, mas são todos aprendizados. E aí a gente agita a ação, e aí vira aquela coisa, né, do rio, da água, né, a gente vai agitando e aquilo vai virando aquela confusão, e aquilo vai virando angústia, vai virando tanta, né, isso tudo. Quando eu vejo, quando Jesus, né, salvo lá, curou o rapaz aí que estava há 38 anos doente, e vai e fala para não pecar mais, ele também aceita que ele é desse jeito, né? Ele aceita que ele ainda não evoluiu bastante, que ele ainda não aprendeu bastante. Eu acho que no fundo, tudo vai lá no tal do amor, no tal do amor, hein? Que é o amar, assim mesmo, e aceitando que é tudo, é isso aí, gente, não tem jeito. Não é fácil, né, Silvio? Eu acho isso tudo muito difícil, porque quando a gente vê, a gente age.
a gente já está agitando, a gente já está começando a agitar, e a gente agita o interno da gente, é muito difícil. Mas é uma frase que até, acho que foi ontem ou anteontem, que acho que foi eu mesmo que li aqui, que é do Chico. Essa aceitação é para a gente usar com os outros, com a gente não. Com a gente tem que usar, como se diz, o rigor da lei. A gente tem que exigir o máximo de nós mesmos. A aceitação é para que a gente usar com os ao nosso redor. E essa parte da aceitação, eu gosto de ver a aceitação, primeiro a gente buscar ampliar a escala e percebemos que estamos dentro de uma lei, a lei divina. Então, o momento que a gente se percebe dentro da lei divina, em que ali tudo o que acontece está dentro da lei e com o intuito que visa levar para o caminho do bem. Então, no momento em que a gente se percebe nessa situação, a gente passa a aceitar, né? Então, é realmente quando a gente confia na lei divina, então a gente passa a aceitar. O que vem, ela vem com o intuito de aprendizado, ela vem com o intuito de conduzir ao bem. E aí vem o aspecto ativo nesse processo, né? Que é o aceitar o convite. Ali, o Cristo fez a pergunta e ele falou sim, né? Tem vários que eles dizem eles aceitam esse convite e o universo está o tempo todo nos convidando a subir. Então, é aceitar esse convite e nos melhorarmos, buscarmos aprender em cada situação o que está ensinando, realizarmos toda essa reforma íntima. Não tem como, né, evoluir sem esse processo. Então, é esse aceitar. Né, nas situações com os outros, o aceitar, né, novamente, eu vejo assim que não é da forma passiva, porque o que acontece com ele tem um aspecto dele e tem um aspecto da coletividade que também surge para que a própria coletividade ela cresça. Então, o que está vindo, né, o que o universo ele está trazendo dentro dessa lei? E aceitar e agir nesse processo, sabe? Então, eu vejo muito esse aceitar com relação a compreender no momento o que a lei ela está trazendo e entrar em harmonia com essa lei, que é sempre o melhor caminho, sabe? Essa aceitação tem muita compreensão, né? Desculpa, vai falar mesmo. Eu tive esse final de semana lá no interior, né, com a minha família, e eu tenho um primo, quando ele tinha 13 anos, ele estava com outro primo e caçando passarinho, e ele levou um tiro e ficou paralítico. Então tem 50 anos que ele está deitado, ele ficou aqui no Sara Kubitschek 5 anos, aprendendo, né, a se cuidar e tudo. E ele, assim, eu falo assim, ele se tornou, mas eu acho que ele sempre foi, assim, um grande espírito, porque ele acabou se tornando, assim, um exemplo de conselho para a meninada, que era ali os amigos dele, todo mundo. E ele teve uma madrinha que dava muitas coisas, assim, presentes, né? Quando ele ficou aqui no Sara, ela foi... era a secretária do governador e tudo, então ele recebia muitas coisas e a meninada ficava doida de fazer visita e tal. E esse final de semana eu tive com ele, sempre que eu posso eu vou lá. É impressionante, assim, essa aceitação, sabe? Se olhar só, assim, pensar, a pessoa ficar ali 50 anos e você chega lá, ele tá rindo, ele tá... É tão lindo, e ele, só que dessa vez ele falou uma coisa, assim, que eu nunca tinha ouvido, ele falou assim,
ele escutava sempre aquele, o Zé Béttio, eu não sei se vocês conhecem, que era um radialista, que fazia programa de rádio, então ele disse que uma vez ele falou que cada um paga pelas suas, né, nessa vida mesmo já vai pagar, e ele encarou aquilo como se ele estivesse caçando o passarinho, e ele tivesse sofrido a punição por isso. Aí ele falou assim, mas eu era só uma criança. Tanta gente faz coisa pior e tudo, né? Mas, apesar dessas ideias passarem, claro, passa tudo ali na cabeça, mas, assim, quando você chega, é tanto aprendizado só de estar ali junto com ele, sabe? É muito, muito rico, assim. Para mim é sempre, eu gosto muito de ir lá, conversar muito, porque é muito aprendizado pra gente, essa aceitação dele, sabe?